Você já ouviu falar na lanterna de Diógenes? Diógenes foi um filósofo que viveu entre 400 a.C. até mais ou menos 323 a.C. e é um dos fundadores do que conhecemos hoje como a filosofia cínica. E dentre várias atitudes excêntricas desse personagem, uma delas chama muito a nossa atenção. Porque é dito que durante o dia ele andava pelas ruas com uma lanterna, uma lâmpada, uma lamparina, sabe? E ele dizia estar procurando por um homem. E o que ele estava procurando era nada mais, nada menos do que alguém que fosse eticamente bom, moralmente bom, alguém que fosse realmente um justo. Quando falamos de antropologia, nos referimos de maneira simples ao estudo do homem, isto é, da humanidade, o que é o homem. Abordamos no primeiro episódio como nós temos enfrentado atualmente uma crise antropológica. Afinal, a crise na cultura é uma crise em quem produz a cultura. As respostas que temos sobre a natureza humana, elas são até muito confusas, porque aparentemente nós não temos uma definição que agrada a todo mundo, tampouco uma definição que realmente seja definitiva para nos explicar a nós mesmos quem nós somos. Como pode, no auge do desenvolvimento humano, da nossa capacidade tecnológica e também autonomia, nós estarmos fragmentados no entendimento quanto à nossa própria natureza? No decorrer da história, nós presenciamos diversas revoluções, sejam as industriais, as tecnológicas ou até mesmo revoluções em várias camadas, como filosóficas, políticas, existenciais, como foi no caso da Revolução Francesa. Todas estas revoluções, à sua maneira, impactaram o mundo. E por isso nós esperamos que quando algo assim estiver para acontecer, isso se fará de maneira estrondosa, bem perceptível, quase como um grande anúncio nos céus de que o mundo está para mudar. Mas a verdade é que nem sempre esse é o caso. É por isso que precisamos dizer novamente: há uma revolução quase silenciosa acontecendo debaixo de nossos narizes, uma que já se manifesta como uma estrutura da própria contemporaneidade. Você pode não saber que ela acontece, mas certamente já é influenciado por ela. É certo que você já ouviu nomes como o de Karl Marx, Freud, Rousseau ou até mesmo Nietzsche. E mesmo que você não tenha lido nenhuma página dos escritos desses senhores, você é influenciado por eles direta ou indiretamente. Porque essa revolução que estamos falando aqui, ela não é só mais uma ideologia que paira sobre o ar, mas uma estrutura que influencia também como nos relacionamos com a nossa fé. Eu vou te dar um exemplo para você entender isso melhor. Você pode acreditar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a existência, que viveu em carne, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, estando agora assentado à destra de Deus Pai. Da mesma forma que pessoas de 1500 anos atrás também acreditavam. Você pode acreditar nas mesmas coisas que elas e a sua crença ter este mesmo conteúdo, mas também é certo que você não acredita da mesma forma que ela. E por que isso? Porque as estruturas são completamente diferentes. Estamos imersos nisso e, se não tomarmos cuidado, nós seremos levados pelos ventos. Mudaremos de estruturas assim que outras novas derrubarem essas antigas. De novo, levados pelos ventos de doutrina. Precisamos, portanto, de alicerces firmes, de algo que seja sólido e capaz de aguentar este peso da realidade. E neste momento, você já deve estar se perguntando: mas Mateus, que revolução é esta? Essa é uma pergunta importante para nos fazermos. Que revolução é essa? Que aspectos do ser humano estão envolvidos nessas discussões? O que é que está mudando e o que é que está sendo derrubado? Há alguns pensadores que falam especificamente sobre esses assuntos e termos. E principalmente aqui no Brasil, nós temos Guilherme de Carvalho, teólogo público, cientista social, pastor na Igreja Esperança em Belo Horizonte e também diretor de Labri Brasil. Gui, muito obrigado por participar com a gente e eu preciso que você agora me ajude a entender que revolução é essa e o que isso significa para nós. Muito bem, eu acho que essa é uma das perguntas assim mais urgentes hoje. Nós estamos em plena revolução afetiva, ou como às vezes eu venho falando, pós-afetiva. Mas eu comecei a pensar sobre esse assunto ali por volta de já 2008, 2009, 2010.
eu percebi uma mudança no público que a gente costumava conversar. No meu período de formação universitária e depois como professor de teologia, a grande questão era a racionalidade da fé cristã, se os aspectos mais importantes do cristianismo são defensáveis intelectualmente, então se é a autoridade da Bíblia, se Jesus ressuscitou mesmo, a existência de Deus, epistemologia, era muito nesse nível. Mas a gente percebeu tanto no âmbito de Labri Internacional quanto eu fui percebendo aqui no Brasil com um delayzinho, é que o ponto principal das pessoas deixou de ser a verdade ou a racionalidade. Ele passou a ser as minhas questões pessoais, a minha busca pessoal de felicidade, de autoatualização, e as dúvidas sobre o cristianismo não eram primariamente epistemológicas, elas ficaram muito mais éticas assim. Então antes a questão é, Deus existe ou não? Agora a questão é, o cristianismo é moralmente bom ou é perverso? Porque a moral cristã questiona os projetos de felicidade do indivíduo contemporâneo. Foi uma mudança, assim, brutal, né? Eu vi esse negócio acontecendo debaixo do meu nariz. E o que é exatamente isso? É uma transformação da sociedade em que o processo de formação da personalidade e o imaginário moral, eles deixam de ser voltados para uma verdade e um bem objetivos. Eles passam a ser, a busca e a imaginação moral passam a ser focadas na autoafirmação e na autenticidade. E onde entra o afetivo aí? É que muitas pessoas desse movimento defendem o respeito às diferentes afetividades. Por isso que a gente começou a falar em revolução afetiva. Mas, na verdade, o ponto é uma coisa bem mais hedonista e até epicurista, que é a busca de prazer e de sensações. Ora, o que o Gui está descrevendo é algo que outros sociólogos já descreveram como movimentos da nossa sociedade. Essa ideia de que uma mudança drástica ocorreu na forma como enxergamos os princípios definidores da vida. Antes, poderiam ser critérios morais, religiosos ou até mesmo aspectos econômicos. Mas algo aconteceu para que agora o princípio definidor da vida do homem contemporâneo sejam os aspectos afetivos, ou os seus próprios sentimentos. Novamente, eu acho que isso precisa ficar claro para entendermos a extensão desse problema, porque todos nós, de uma forma ou de outra, tendemos a ser movidos por essa estrutura, seja no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, ou até mesmo na igreja. Essa mesma linguagem afetiva parece que ela está, de alguma forma, agarrada em nós. Então, para que alguém pense em termos hoje de profissão, ainda existem os aspectos econômicos, né? É verdade, alguém ainda pensa no dinheiro que vai ganhar ou no quanto vai produzir, mas em grande medida, hoje quando alguém pensa em trabalho, a pessoa pensa em termos de autorrealização. Que trabalho vai me fazer ser realizado ou me sentir realizado? Quando alguém pensa em termos de relacionamento, né? Casamento em outras gerações, em outras épocas, já foi pensado em termos de, ok, como é que eu vou passar para a vida adulta, o que a minha família escolheu para mim, como é que eu vou dar um próximo passo na direção de formar uma família e dar continuidade ao legado, enfim, ou à estrutura familiar. Mas agora, quando alguém pensa em um relacionamento, ou pensa em casar, o que povoa o nosso imaginário é a noção de como é que eu vou me sentir realizado. Eu quero ter alguém para me fazer feliz. Como eu falei, até mesmo na nossa relação com a igreja isso pode acontecer muito. Porque quantas vezes, por exemplo, não ouvimos alguém dizer que saiu de uma igreja porque eu não me sentia tão bem lá, ou eu não me encaixava, ou até mesmo, eu não era eu mesmo naquele ambiente. Percebe como há uma estrutura na nossa linguagem que ela já não é mais somente religiosa, econômica ou moral. Ela é principalmente afetiva. Essa linguagem ela está totalmente relacionada com o nosso próprio bem-estar. Colocamos os nossos sentimentos como aqueles que definem o nosso estado de bem-estar, prazer e satisfação.
Um outro fenômeno interessante para você entender como isso acontece na nossa linguagem é quando abordamos a inteligência, ou na pedagogia falamos sobre coeficiente de inteligência. Há uns 10, 15 anos atrás, pelo menos eu me lembro, era bem comum nós aferirmos teologia com base nesse coeficiente de inteligência. Mas você já percebeu como não se fala mais nisso atualmente? Ao contrário, nós falamos muito mais sobre inteligência emocional. Porque no fim o mercado age assim, as grandes escolas também, inclusive a questionar e a desestruturar estes métodos anteriores. Nós temos uma transição de uma sociedade que era mais voltada para a verdade, para a racionalidade e o projeto coletivo, e uma transição agora para uma sociedade muito mais voltada para o indivíduo e também para a sua afirmação emocional. Uma sociedade que não se preocupa mais com o bem comum, mas somente com o bem-estar. Uma em que ser autêntico e fiel a si mesmo é primário, tendo os sentimentos como a luz que conduz o homem contemporâneo na sua busca por identidade. Essa revolução afetiva ela vai respingar na terapêutica moderna, nas indústrias culturais como Hollywood. Inclusive, esse imaginário vai afetar também a legislação, porque no fim você tem que modificar todo o direito e os conceitos ao redor do que é o significado de família e alguns outros direitos para acomodar este novo projeto afetivo. E aqui eu preciso fazer uma pausa para falar sobre Michel Foucault. Eu sei que pode parecer chato, enfadonho e cansativo, mas é importante para o que nós vamos abordar. Você, em algum momento, provavelmente já se deparou com o trabalho de Foucault, em algum curso de direito, pedagogia ou psicologia. Sempre esses três, para não falar, claro, na filosofia. Ele escreveu uma série de 4 volumes sobre a história da sexualidade que nos ajuda a compreender melhor a revolução afetiva. A abordagem de Foucault ela é um pouco diferente, porque ao invés de narrar como as pessoas se comportavam sexualmente ou explorar essas imagens e representações da sexualidade como masculinidade, feminilidade, heterossexualidade ou homossexualidade, o foco dele estava em entender como a sociedade criou diferentes formas de conhecimento ou saberes sobre a sexualidade que moldaram a identidade das pessoas. O Foucault estava interessado em investigar essas ciências do desejo, esses conhecimentos, sejam médicos, jurídicos e teológicos, que influenciaram como as pessoas passaram a se enxergar agora como sujeitos de sexualidade. A hipótese dele é a seguinte, é que a sociedade começou a fornecer recursos científicos que permitiram aos indivíduos se verem de maneira diferente, principalmente para aqueles que não se encaixavam nos paradigmas anteriores. Então essas pessoas, elas não seriam mais vistas como alguém doente ou alguém que cometeu um crime ou alguém que incorreu num pecado, não. Há uma transformação profunda aqui, uma revolução. Agora ela é vista como um sujeito de sexualidade. E nisso nós conseguimos encontrar uma ponte de contato fantástica entre Foucault e a socióloga que ficou muito conhecida aqui no Brasil por causa do Guilherme de Carvalho, que é a Eva Illouz. Eva Illouz faz uma análise do capitalismo diferente da análise de Karl Marx, por exemplo, e também diferente da de Max Weber, porque o que ela vai fazer é uma análise do que ela chama de capitalismo afetivo. E ela percebe que existe um campo que teve lugar, que é esse campo afetivo que nós estamos chamando aqui, e que as esferas econômicas e as afetivas começaram a mesclar-se. Como é que isso se dá em nível popular? Quando você vai fazer um curso de escrita afetiva, já viu isso? Culinária afetiva. Quando comentaristas econômicos vão dizer que o mercado acordou irritado. Uma série de afetos aplicados a um campo econômico. E como que isso vai dar lugar? Isso vai dar lugar a uma série de direito afetivo. Lembra do Foucault falando sobre as ciências do desejo? Direito afetivo, uma psicologia do afeto, uma pedagogia do afeto, uma teologia do afeto. Isso é revolução afetiva. Percebe então como essa revolução começa aos poucos a afetar vários aspectos da nossa sociedade contemporânea? Na contemporaneidade, este homem torna-se um homem de desejo, ou um homo sentimentalis, movido por afetos. Como Eva diria, o afeto não é uma ação em si, mas é
a energia interna que nos impele a agir, que confere um certo clima ou uma coloração particulares a um ato. Por isso, o afeto pode ser definido como o lado da ação que é carregado de energia, no qual se entende que essa energia implica simultaneamente em cognição, afeto, avaliação, motivação e o corpo. Mas ainda, o buraco ele vai um pouco mais embaixo, porque há um passo além do que nós estamos falando. E o Carl Trueman identifica isso muito bem. Porque se paramos para pensar e olharmos realmente ao nosso redor, essa revolução ela não é apenas um discurso de deixe-me ser quem eu sou ou quem eu quero ser, desde que isso não interfira na vida dos outros. Não, nós vemos isso, sabe quando? Vou te dar um exemplo. Imagine um confeiteiro cristão, que pode não estar disposto a fazer um bolo para um casamento gay. Mas, se ele puder e tiver, ele irá te vender outros bolos e, inclusive, ele pode até te recomendar um confeiteiro que poderá te ajudar nessa necessidade. Perceba como a posição do confeiteiro cristão, ela não irá te privar de comida e nem mesmo te prejudicar como se só tivesse aquele confeiteiro em toda aquela região. E o que Carl Trueman pergunta a respeito desse exemplo é a seguinte: por que então essa tolerância amigável com a homossexualidade ela não seria suficiente? E ele mesmo analisa a questão, dizendo o seguinte: há, portanto, uma dimensão social externa para o meu bem-estar psicológico que exige que os outros reconheçam minha identidade psicológica interna. Charles Taylor, nós falamos dele no último episódio, também aborda isso muito bem quando ele explica que só se é um self entre outros self. Ou seja, quem nós pensamos que somos está intimamente ligado àqueles com quem nos relacionamos. Nisso, ter uma identidade significa que eu estou sendo reconhecido por outros, por outras pessoas. Eu estou sendo visto. Mas não somente isso. Ter uma identidade evoca uma necessidade de pertencimento. Então, o indivíduo, ele encontra sua autoconsciência ao ser reconhecido por aquela sociedade, e isso ocorre porque ele está se comportando de acordo com as convenções dessa sociedade. Explicando mais, para que então um indivíduo expressivo, esse homem de afetos, receba reconhecimento e seja pertencente ao grupo, se torna necessário que os pressupostos desse indivíduo individualista sejam também os pressupostos da sociedade como um todo. Para que este homem de afetos, o homem de desejo, seja reconhecido, ele precisa de uma sociedade afetiva também. Para o indivíduo ser central e elevado, como ele mesmo quer se colocar, a sociedade deve ter um posicionamento de reconhecer o valor supremo do indivíduo. A grande frase que resume toda essa revolução não é "eu penso, logo existo", mas sim, para eu existir, todos precisam aceitar e reconhecer positivamente o que eu sinto sobre mim mesmo, porque o que eu sinto sobre mim mesmo é quem eu sou. É que o portador de um afeto, ele é reconhecido como o árbitro supremo dos seus próprios sentimentos. Quando a gente diz sinto que, implica não só que a pessoa tem o direito de sentir dessa maneira, mas também que esse direito a habilita a ser reconhecida simplesmente em virtude dela se sentir deste tal modo. Entretanto, isso não acontece somente, como temos visto, na camada de cunho privado isolado. É uma revolução do indivíduo que procura ecos na sociedade ao seu redor. Por quê? Para perpetuar e se manter, a fim de reafirmar a identidade do indivíduo, toda a sociedade precisa comportar e expressar os mesmos pressupostos. Uma sociedade voltada para o indivíduo e também para a sua afirmação emocional. Desde a terapêutica, a indústria cultural, a legislação e o mercado. E claro, por que também não, a religião. Então é uma espécie de religião que não tem cara de religião. É um ethos e um pathos que está disperso em vários campos da sociedade. Mas a gente pode resumir nesses termos que eu falei. Um centramento no self e no princípio da autenticidade e nas emoções como a chave para você encontrar o seu verdadeiro self e você ser feliz. Bom, mas precisamos nos perguntar, como que isso chega a este estado? Como uma mudança tão brusca acontece dessa forma, quase como se fosse de repente? As raízes estão no que hoje conhecemos como o Renascimento. Essa época da humanidade em que a centralidade do indivíduo foi grandemente influenciada por questões culturais da ética judaico-cristã, por causa do Imago Dei, mas também
por uma forte ação pagã na forma de ver com heroísmo o florescimento humano. Neste período, há uma visão antropocêntrica, ainda, claro, um pouco racionalista, e também uma ideia muito forte de que o bem comum era importante. Quando chegamos, então, um pouco depois do século XVIII, nós temos o liberalismo com sua ênfase no indivíduo como ponto de partida para a sociedade que chega a um clímax. Até o ponto de encontrar o advento do movimento romântico no século XIX, que então tira a racionalidade desse antropocentrismo e coloca as emoções no lugar. Começando com um desenvolvimento ainda pequeno de um antropocentrismo afetivo e individualista e não mais tão racional e comunitário. Então, nos níveis da alta cultura, há um processo lento de semeadura acontecendo com essas ideias. Mas ainda, uma boa parte da cultura ocidental dependiam dos valores cristãos, mesmo durante esses processos de revolução na Europa. Então, nem tudo nessa época é do mal ou do paganismo. Por exemplo, há uma influência do calvinismo nas transformações em direção a uma sociedade democrática. Nós precisamos nos atentar a isso. É também neste período, no século XVIII e XIX, que começa a acontecer mais nitidamente um processo de secularização. E é nessa época também que o cristianismo começa a receber muitas críticas. Quando enfim adentramos no século XIX, nós temos o self e um princípio de autenticidade se desenvolvendo. Como eu falei, a ênfase nas emoções. Segundo, novamente, a Eva Illouz, quando a psicologia começa, então, a adotar aspectos mais científicos, no final deste século XIX, nós temos o início desse processo e com Freud, a psicologia clínica, ela torna-se realmente muito mais desenvolvida. E o que acontece nesse momento é que começa a se formar uma classe de pessoas que foi chamada, ou de profissionais, que foi chamado por Eva Illouz de campo afetivo. O campo afetivo é um campo, ou alguns campos da sociedade, pode falar de campos afetivos, que estão ocupados em ensinar as pessoas sobre a gestão da sua identidade, das suas emoções, de modo que elas consigam encontrar o máximo de felicidade possível dentro, e de saúde, dentro do modo como a sociedade moderna funciona. Então, o que emergiu, o que fez crescer, melhor dizendo, o campo afetivo, foi a psicologia acadêmica e, num segundo momento, a incorporação da psicologia acadêmica em grandes corporações dos Estados Unidos e depois da Europa, quando a psicologia vai ser recrutada para melhorar a produtividade e para melhorar a promoção de produtos, para entender o público. Então, nesse momento, os departamentos de psicologia de muitas universidades começam a ter muito recurso. E a psicologia desponta, então, como uma força cultural. Ela começa a se misturar com o capitalismo de consumo. Tanto no entendimento do trabalhador, para ele funcionar bem, quanto na divulgação e promoção das coisas. Claro, aí entra na mídia cultural, como eu disse, Hollywood. Então, o campo afetivo, ou os campos afetivos, são uma estrutura que é essa classe dedicada a educar a imaginação moral das pessoas. De certa forma, substitui a função dos líderes religiosos em gerações anteriores. Então não é só ideias. A revolução afetiva não é só fruto de ideias que enfatizam a autenticidade humana, ou do individual, melhor dizendo, e a prioridade das emoções. Ela também emerge como uma classe que educa a sociedade, um conjunto de práticas. Então, essa fusão de ideologia com o sistema é que cria um modo de toda a sociedade funcionar, que a igreja está dentro desse negócio. Os cristãos estão dentro desse sistema. Não é só um sistema de ideias, é um sistema de instituições e práticas. Vários pensadores falam então sobre um certo desencanto que abraçou o Ocidente, onde nesse desencanto o transcendente não é percebido e o homem moderno ele é encaixado numa moldura completamente imanente. À medida que o homem vai desencantando-se, ele perde então seu ponto de referência. E à medida em que ele se fecha a si mesmo, já que não existe realidade transcendente, a sua referência e fonte de significado é tão somente suas próprias expressões individualistas. É isso que Charles Taylor vai chamar de individualismo expressivo. O que é divino não importa mais. O que está de verdade no andar de cima da existência deve cair. O que existe é tudo o que há.
o mundo é apenas as coisas palpáveis e experimentadas. A revolução afetiva, da forma como temos falado, é o resultado de toda uma compreensão que ignora a realidade transcendente do mundo, observa somente a si mesmo e, a partir de si mesmo e dos seus afetos, define o significado de todas as coisas. Se no breve catecismo de Westminster, antigamente as pessoas diziam, respondendo à primeira pergunta, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, para esse individualista expressivo, o homem dos afetos, o homem terapêutico, essa resposta já não lhe serve, porque para ele o fim principal é encontrar o seu próprio bem-estar. É sentir-se bem consigo mesmo. E isso é algo completamente ameaçador para o bom funcionamento de uma sociedade, porque o afeto não pode ser o critério último para definir normas sociais, condutas sociais e o convívio social. Não podemos deixar que regulem os critérios de estruturas paradigmáticas, como o casamento, serem influenciadas pelas nossas sensações e pelos ventos de afeições sobre uma temática. Regular uma categoria ética, então, usando critérios afetivos, apenas criam rachaduras cada vez maiores nas estruturas que sustentam o que chamamos de sociedade. Misturam-se e confundem dimensões que acabam se destruindo e criando, então, novas fragilidades que não estavam lá antes. Afetos, lógico, são sim importantes, mas eles não podem ser o critério último. O que estrutura um casamento é a relação pactual com uma aliança firmada, e isso, no fim, é um compromisso moral. O afeto não é capaz de manter uma estrutura como o casamento. O casamento ele deve permanecer e ser sustentado pelo compromisso moral, não pelo sentimento afetivo, que no fim se mostrará completamente volátil e variável. Isso a gente pode ser aplicado para muitos campos, né? Para a identidade individual. Ou seja, se o afeto é o critério de identidade individual, isso oscila com o tempo. Por isso a gente tem visto aí muitos casos de suicídio, depressão, muitos casos de eutanásia, né? No campo aí de pessoas que transicionam ou buscam uma transição de sexo, né? O que em termos práticos é impossível. Mas, ou seja, pelo menos na exposição pública da sua identidade, muitas pessoas passam por terríveis oscilações e isso tem gerado muito mal-estar e muitos casos de, como eu disse, suicídio. Por quê? Porque o afeto não pode ser um critério para a definição de estruturas que vão lidar com a realidade, seja estruturas sociais ou estruturas também de identidade individual. Então, o que contribuiu para a revolução afetiva, o meu modo de ver, foi essa, digamos, combinação, né, de uma ampliação do campo psíquico, que em si é algo legítimo, mas a partir disso, né, você teve o quê? Um tipo de idolatria, né, constituída numa expansão ilimitada desse campo do psíquico, né, ou do afetivo, ao ponto de pessoas regularem suas identidades por isso e reestruturarem instituições sociais fundantes a partir do critério do afeto, o que nunca foi concebido como algo saudável, né, pela antiguidade e pela fé cristã em particular. Certo, Gui. Então, pelo que você falou, nós não estamos falando de uma ideologia, mas de uma estrutura impregnada. A gente pode dizer, então, de alguma forma, que parece que nós nascemos com essa estrutura enraizada dentro da gente, é isso? Isso é como se fosse o Império Romano. A gente tá nisso até o pescoço. Então, se você não for muito intencional, você não consegue traçar a diferença. Até porque, por exemplo, que ética que é usada para dizer que a gente precisa respeitar as escolhas dos outros e a gente promover o máximo bem-estar do máximo de pessoas? É a ética judaico-cristã do ágape. Ela que é usada. E aí quando você se opõe a isso, parece que você está se opondo ao ágape. E você não está sendo cristão. E a gente encontra muitos políticos manipulando isso. Mas como o Tom Holland fala no livro dele, o Domínio, o que você tem ali é uma fusão de filosofia epicurista, de uma visão de busca de prazer totalmente estranha ao cristianismo, com um projeto de caridade coletiva que tem a raiz judaico-cristãs. E quando junta os dois, isso que é o anticristo. Você olha e fala assim, peraí, mas é falta de amor eu atrapalhar as pessoas de buscarem sua felicidade e serem autênticas. Não é porque esse projeto não vai dar em nada, não tem como você apoiar. Mas o ágape cristão é invocado para justificar esse projeto.
Então, quando você olha para a nossa sociedade, ela é cristã por um lado e diabólica por outro. É o anticristo. É exatamente isso. E isso é algo que precisa ficar claro para nós também. Quando nós apontamos aqui as crises e os dilemas da contemporaneidade, de maneira alguma nós estamos nos eximindo dessa realidade. Como se nós, cristãos, de alguma forma, não estivéssemos sendo também bombardeados com o mesmo tipo de pensamento. Como se nós não fôssemos também um ser movido por afetos. Nós também fazemos parte dessa cultura que nos cerca. Nós não podemos ser ingênuos e dizer que não. E muitas vezes nós também podemos tomar decisões mais baseadas nos afetos do que na ampla e completa única verdade. Nós mesmos podemos cometer o próprio erro que estamos aqui ou que dizemos condenar. Mas isso não significa que não podemos, à luz das Escrituras, levantarmos propostas. Algo que vá aliviar a tensão do ombro cansado do sujeito moderno, pós-moderno, afetivo ou como você queira chamá-lo. No nosso próximo episódio, nós iremos elaborar melhor uma proposta para este declínio cultural e do ego. Mas eu acredito que antes disso, há algumas coisas importantes para estabelecermos. Como temos visto, quando o homem busca o seu bem-estar a todo custo, utilizando como guia e ponto de partida para o significado a si mesmo, nós temos a deterioração de estruturas importantes como o casamento, a moral e a religião. Uma desintegração da sociedade. Sem nenhuma referência sólida, o homem moderno é apenas um ser fragmentado. Não encontra respostas que o sustentam, nem estruturas sólidas o suficiente para basear a sua vida. Ele quer definir tudo ao seu redor com base nele mesmo, mas ele nem sabe dizer quem é. É o que falamos, é uma crise antropológica. Como pode um sujeito que não sabe sobre si definir toda a estrutura da sociedade com base nos seus próprios afetos? Alguém de nenhum lugar, indo para lugar nenhum, não sabendo quem se é, tampouco se é alguém. Será essa a razão para que, numa sociedade cada vez mais desenvolvida e que se diz em seu alto estado de progresso, tenhamos também, incoerentemente, cada vez mais casos de depressão, suicídio e um alto e elevado índice de cansaço? Esses princípios autônomos de liberdade só nos têm mostrado a insuficiência quando vemos o homem abatido e triste por questões de calamidade e, no fim, por questões da sua própria existência. Uma vez que a relação com Deus, que é a base, vai sendo deixada de lado, há uma dinâmica de implosão. Quer dizer, o próprio indivíduo e as relações sociais dentro da sociedade passam a experimentar rupturas e crises internas. O indivíduo perde o seu senso de identidade e de propósito. Então, aquela coisa de significado, quem sou eu, sentido, para que eu existo, segurança, né? O que me deixa seguro ou em paz, e satisfação, o que me faz feliz. Todas essas categorias são perdidas sem Deus. O homem vai tentar preencher essas coisas a partir das suas idolatrias, mas nenhuma delas consegue oferecer o que somente o Deus verdadeiro oferece. Então essas pessoas vão se apegar a falsos deuses que não satisfarão o vazio, o buraco que está lá. E isso começa a criar uma série de crises e problemas internos. Então não é à toa que a nossa geração é uma das gerações em que, ao mesmo tempo que você tem o ápice dessa revolução afetiva, você tem o ápice das chamadas doenças neuronais ou coisas relacionadas, né? Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, depressão, ansiedade, burnout e outras coisas conectadas. Há uma implosão interna. Os falsos deuses não vão conseguir segurar a vida humana, então o sujeito começa a entrar em crise. Essa crise já está instalada. Ora, o maior tesouro que Cristo nos dá na nossa relação com cultura e sociedade é justamente nós termos o quê? Essa capacidade de vislumbrar o que é a imagem do que Deus requeria de um ser humano. E Cristo, em última instância, é essa imagem. E o que Cristo aponta a partir de si? Ora, ele aponta claramente para boa realidade criada por Deus, né? Está lá em Mateus capítulo 6, isso está
no Sermão do Monte, né? Isso está em Mateus 19, quando Cristo responde aos fariseus que o casamento é uma estrutura criada por Deus de certa forma e que deve permanecer assim. Ou seja, existe uma ordem criacional. Então Cristo nos leva para Ele mesmo como nossa fonte de amor, graça, capacidade de amar o próximo como a si mesmo, né? E amando a Deus acima de todas as coisas. E Cristo aponta para a criação de Deus como aquela que também nos fornece insights sobre uma ordem boa criada pelo Senhor. As emoções são mediadoras de relações. Então, você tem que sentir o mundo, você tem que se apaixonar por alguém, tem de ter amor fraternal por fulano. Você precisa ter, por exemplo, sensações de prazer sexual na relação com essa pessoa. Não é o prazer em si, mas a relação sexual com essa pessoa que tem o prazer nisso. O prazer sexual. O ser humano moderno, então, ele gera um curto-circuito nos movimentos. Então ele quer um amigo, não pelo amigo, mas porque ele quer se sentir vivendo uma amizade. Ele quer se casar, não necessariamente por causa do casamento, mas porque ele quer sentir-se vivendo um casamento. Ele quer o prazer sexual, mas sem a união sexual com uma única pessoa. Na visão cristã, os nossos sentimentos, eles foram sim criados por Deus, mas existe um motivo. Para quê? Para que possamos ter relações éticas com o mundo, para entendermos o bem das coisas e não só isso, perseguirmos este bem. Não buscamos, portanto, o bem-estar. Nós buscamos o bem. E buscar o bem gera bem-estar. Então, no fim, é uma questão da ordem dos fatores. Precisamos buscar o bem. O que é o bem nessa situação? Quais são os bens objetivos que Deus criou? Pessoas, a arte, a beleza, coisas, instituições, as plantas, os animais, a música contemporânea, livros, literatura, a comunidade política funcional, família, filhos, os bens. Não é o que você sente. Inclusive, tem gente que tem todos os bens e não sente nada. Não sente nada. Porque não se educou para relacionar, amarrar os seus sentimentos nas coisas. Então, resumindo, na cultura do self, a autenticidade e o mergulho interior é o caminho para você descobrir quem você é, e os sentimentos vão te iluminar nessa jornada. Isso vai buscar o seu bem-estar. Na visão cristã, extroversão, você tem que olhar para fora de si mesmo e você tem que estar disposto a não entregar o que suas pulsões exigem. Você tem que oferecer sacrifício, você tem que aceitar o sacrifício por amor, você tem que acreditar que amar os bens e as pessoas é mais importante do que amar os seus próprios sentimentos. E aí você é um outro tipo de vida. Todos esses quadros, poemas e demonstrações de que estivemos falando devem ser tidos como a expressão de pessoas que estão lutando contra o seu terrível estado de perdição. Ousaríamos nós rir dessas coisas? Ousaríamos nos sentir superiores quando observamos estas expressões de almas torturadas em forma de arte? Os cristãos deveriam parar de rir e passar a levar essas pessoas mais a sério. Somente então teremos conquistado o direito de dirigir a palavra à nossa geração novamente. Essas pessoas estão morrendo enquanto vivem. Ainda assim, onde está a sua compaixão para com elas? Não há nada mais horrível do que uma ortodoxia cristã desprovida de qualquer tipo de compreensão ou compaixão. Francis Schaeffer, na sua época, mais do que ninguém, olha para a sociedade à sua volta com compaixão. Orar, observar, analisar e tecer críticas à contemporaneidade não deve gerar em nós uma soberba, uma altivez. Não, pelo contrário. Nós precisamos abrir os nossos olhos, estarmos de ouvidos atentos e com os braços estendidos para não só responder, mas também atender ao chamado daqueles que clamam. Se Diógenes estivesse a procurar por um homem completamente justo nos dias de hoje, será que nós conseguiríamos apresentá-lo? E não só isso. Como fazer isso? Qual proposta de solução nós temos para os nossos dias de hoje? Bom, nós temos uma proposta. Na verdade, ela não é muito bem nossa proposta. Ela já tem alguns milhares de anos. Mas parece que mesmo depois de tanto tempo, as pessoas ainda não acreditam que ela realmente pode funcionar.